Qual para você foi o maior desafio, assim, do crescimento, assim? O que você acha que foi mais? O desafio do A crescimento? cabeça. É? A cabeça, com certeza. O preço na cabeça é muito caro. Por isso que o preço material tem que valer muito a pena. Sim. Porque eu não sei, a gente não conversou sobre isso, mas quando eu converso com as pessoas do meio, quando eu converso com a galera da exposição, eu não conheço uma pessoa que não enlouqueceu. Nenhuma. Sim. São graus de enlouquecimento, Sim. né? Mas que todo mundo, não tem como. E Uhum. esse preço para a cabeça, para mim, foi muito grande. A Foi? ponto de algum momento achar que não dava mais. E você veio compartilhando esse processo. E, inclusive, isso vem ajudando Vim. muita gente. É, né? eu comecei a compartilhar depois que ele já estava Mais resolvido. porque não sangro no tanque de Sim. tubarões. Eu nunca colocaria ali, tô morrendo de depressão, enquanto eu ainda estava morrendo de Sim. depressão. Eu achei muito massa você resgatar esse Mas assunto, sim. porque sempre teve muito tabu em torno disso, né? Que é o que me irrita. Porque daí Sabe? em toda roda que a gente sentava e eu Sim. falava, gente, tô fudida, alguém falava, eu também. Eu falava, pô, por que vocês não falam isso? Porque eu tava achando que era só eu. E aí, Você se sente em todo sozinha. lugar. É. E aí, assim, e demora pra pessoa falar. Porque daí você tem que expor, tu tem que falar assim, ó, eu tô tão fudida que eu não tô conseguindo levantar pra tomar banho. Ela fala, então, teve um dia aí que eu também não tomei. Eu falei, porra, queria saber disso. E aí é tão frequente essas doenças da mente, esses distúrbios, essas coisas, que depois que eu comecei a colocar pra fora e eu vi as pessoas colocando pra fora também, eu falei, pô, gente, isso é muito legal com o resto do pessoal. Porque é natural a incidência maior desse tipo de problema hoje em relação à incidência de problemas físicos mais fisiológicos 100 anos atrás. Então, 100 anos atrás, você naturalmente poderia ter uma complicação por um quadro diarreico e morrer. Isso poderia ser comum. Hoje isso é um absurdo. Sim, e aí 100 anos atrás, as pessoas ainda engajam aquele discurso, minha avó nunca teve isso, meu biso nunca reclamou disso. Sim, teu biso não tinha WhatsApp, ele não tinha Instagram, ele não trabalhava sentado, ele não... E é bizarro isso da nossa rotina. Porque ao final de um dia, nós trabalhamos sentados. Ao final de um dia, nossa cabeça está exausta, mas o corpo está 100%. Então, verdade. quando você deita para dormir, a tua cabeça está... E o corpo não dormiu, porque ele não está cansado. Então, assim, eu costumo dizer que nós e um cara que trabalha numa obra e tem 6 filhos, nós podemos ter o mesmo problema. A diferença é que no final do dia, ele ele bateu o tijolo o dia inteiro e cuidou das crianças, ele vai chegar na cama e vai desmaiar, porque o corpo está exausto. Nós não. A gente vai chegar no final do dia e vai ficar pensando. Então, é natural que por essa mudança de ambiente, né, de estilo de vida, a gente tenha hoje uma incidência muito maior de problemas da mente do que tempos Não sei atrás. se você sabe, mas hoje o Brasil é o primeiro país no mundo em questão de ansiedade e o terceiro em depressão. Então, são índices altíssimos e precisa ser falado para que as pessoas saibam o caminho de como se cuidar. E é triste como ainda é novo, porque a maioria das pessoas ainda não entende. A maioria, a gente ainda encontra absurdos do tipo, isso é falta de Deus, isso é falta de Nossa, amor. isso é absurdo, Isso, né? pois é. Isso é falta de... tô com depressão. Meu filho, vai Falta tomar de banho louça pra pra caralho. lavar. falta de louça É. pra lavar. Exatamente, E eu acho muito massa, que pra mim um dos maiores, maiores, na minha opinião, termômetros de coragem é quando você se coloca numa posição vulnerável, cara. Quando você demonstra vulnerabilidade, é uma posição de coragem. Um exemplo, analogia. Você entrar numa jaula de um leão. Porra, o cara tem que ser muito corajoso, né? Obviamente que aí seria uma pessoa imprudente. Mas quando você demonstra uma vulnerabilidade, tem que ter coragem, né? Pra você mostrar um desafio seu pra alguém. Ainda mais quando... E eu acho isso muito massa. Porque, ó, o carinho que a turma tem por você, assim. E quando você demonstra uma vulnerabilidade, fala assim, caramba. Então... Eu achava que... Porque às vezes as pessoas colocam alguém que chegou Num num patamar... pedestal. Num pedestal, cara. E não, no final da A conta... perfeição, né? Sim. Endeusa a pessoa. E isso é fogo, porque a mesma pessoa que te coloca no pedestal como É a mesma que naturalmente... te cancela. É a mesma que te cancela. É. Mas isso é uma questão natural, porque é muito incômodo você ter alguém num pedestal que você fala, é impossível que eu alcance. Então, naturalmente, você mesma que elegeu aquela pessoa no pedestal, vai fazer ela sangrar, para que você fale, é tudo igual. Tudo igual. Mas é sacanagem com ela, porque ela não tem nada a ver com isso. Quem botou ela no pedestal foi você. E aí, nesse sentido da vulnerabilidade, apesar de eu concordar muito e fazer isso no meu dia a dia, eu penso que existe uma... E aí também é uma coisa que às vezes eu vejo a galera errar na boa intenção. Para mim, há uma linha que divide a Sim. vulnerabilidade segura. Pra não né? ser um vitimista, né? Eu costumo dizer que eu não divido ali nada e não falo ali de nada que eu não possa aguentar o baque por. Então, se eu vou falar de depressão, quando alguém vier falar uma bobeira, como aconteceu, posso dar um exemplo, eu vou aguentar o baque. Então, eu lembro de logo no começo, quando eu falei sobre isso, quando eu falei da questão do álcool, que eu tinha superado a questão do álcool, estava tratando, ainda estou tratando e tal, uma pessoa falou assim para mim, isso aí é uma questão de tempo, daqui 5, 6 semanas você vai aparecer caída aí no chão. Ok. Caramba. Isso, se eu falasse, na época que eu ainda estou tentando, eu leria isso e falaria, pior que é mesmo, então, se eu vou cair daqui 5 semanas, por que não cair agora? Entende? Porque ainda estaria tudo muito construindo.
Agora, uma vez que o negócio já passou por todos esses questionamentos naturais e que você já teve o acompanhamento todo, você já tá mais segura para falar sobre isso, o impacto disso é menor. Sim. Aí fica só essa pessoa motária mesmo e não te afeta tanto. Então, para mim, esse é o ponto do limite da vulnerabilidade. Eu acredito muito, e eu acho que isso também vem com as porradas, que eu aprendi muito isso tomando porrada, Uhum. né? E eu aprendi que existe sabedoria no silêncio. Existe sabedoria, cara. Eu vejo, por exemplo, eu até comentei, eu acho que num outro podcast, eu vi no começo do ano a galera dividindo as metas mais íntimas nas redes sociais. Eu falei assim, cara, Não, cala a só boca. não, é. Só não, Só tem não. coisa que tem que ser reservada pra tua mulher, pros teus filhos, ou quem vai viver esse futuro com você. Exatamente. Então, por exemplo, tem muita coisa, turma, que eu não divido. Por quê? Porque você vai ter inimigos por mais que você não queira. Sim, exatamente. Você pode ser uma pessoa boa, pessoa legal. E quando eu falo inimigo, não é alguém que quer te ferrar, mas tem gente que vai ter alguns sentimentos, aquela coisa. Olha o que a pessoa falou, né? Fui lá no teu perfil, você viu um momento de vulnerabilidade, ela foi lá, fez questão de dar uma chicotada. Uhum. Imagina se você não tivesse essa sabedoria, vou dividir porque agora eu tô com casca, Uhum. agora eu aguento. Uhum. Então consigo ajudar, mas não vou Uhum. ser prejudicada. Uhum, exatamente. Então acho que tem muito Que é a escala que a gente tava falando no o começo. silêncio, né? Você aprendeu também ao longo do o que tem hora que tem que ficar quietinha, o que tem hora que tem que falar? Eu também aprendi tomando as pauladas, porque eu Assim, também. né? Não tem outro jeito. Nossa, os primeiros cancelamentos foram muito grandes. Você já teve, assim, O quê? Meu amor. Não, muito, muito, muito. E na época que eu expunha muita coisa, as coisas realmente saíram de controle. Então, sim, foi na porrada. Hoje eu entendo muito melhor. E aí é incrível que não adianta ensinar. Porque quando eu tô com alguém, eu falo, não faz isso, não fala isso, não. Ela vai ter que passar por ela. Passar Ela vai pelo ter que processo. falar, vai ter que. Exatamente, porque daí você sente o peso. Mas sim, a exposição traz uma situação complicada na maioria das vezes. Isso tem essa peculiaridade, né? As redes sociais, elas trazem essa peculiaridade. Lara, puxando aqui um ponto, principalmente, eu gosto muito quando eu tô do lado de pessoas que performam completamente acima do padrão. Pra mim, existe uma lógica no caos. Até mesmo todos os caos, existe uma lógica. Pai Peterson, né? É. Eu sei que você gosta, pra O caramba, né? quê? Ele fala, eu obedeço, não importa nem o que é. E olhando pra você, sem falsa modéstia, Uhum. assim, o que em você fala assim, Caio, modéstia à parte, isso aqui sempre me ajudou demais, essa virtude que até você queira, é como se você fosse deixar um rastro pra Uhum. turma, independente, assim, respeitando a tua personalidade, mas o que sem falsa modéstia você fala, eu sou foda nisso. Tá. Levando em conta que eu não recomendo. Porque eu não sei se alguém conseguiria lidar com isso como eu consigo. Sim, Mas respeitando no meu você, a sua caso, personalidade. exatamente, a Sim. completa falta de equilíbrio. Sério, me conta mais. 100% zero equilíbrio, essa coisa ponderada. Não veja bem, dá uma olhada, pondera. Curte a sua vida enquanto você trabalha. Não, olha, não pode trabalhar muito, porque senão... Ou senão, olha, você precisa continuar trabalhando mesmo estando... Né? Não tem equilíbrio. Eu tô lá ou eu tô cá. Não, isso não é o 8 ou 80, porque eu não escolho. É 80. É o 80 o tempo todo, é o 8 o tempo todo, mas de qualquer forma é sem escolha. Então não é uma coisa que eu falo assim, não, eu sou aquela pessoa que ou eu faço ou eu não faço. Não, eu não tenho essa escolha. Uau. Se eu sinto que eu não tô fazendo, eu aprendi a entregar e falar, não é a hora. Então, se eu tô sentada montando um roteiro, e aí eu tô lá, sentei e não veio. Hoje, na minha experiência da minha própria vida, eu já falo, não é a hora, não adianta. Vou assistir TikTok. Porque daí, em 6 horas de TikTok, uma hora vai fazer pumba, e eu vou lá pra fazer. Uhum. Essa coisa da procrastinação é o maior defeito que eu tenho e é o que melhor funciona pra mim. Porque eu produzo melhor com a corda no pescoço. Entende? Então, eu aprendi a lidar com a total ausência de equilíbrio e com a total... e aceitando as partes ruins que isso traz, porque traz, Uhum. e aceitando essa coisa do defeito que vem a calhar. Como a procrastinação, como a preguicinha, eu aprendi a lidar com isso. Mas você sabe que isso é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente se critica, às vezes por isso, às vezes, não sei se já passou por isso, mas eu acredito que tem pessoas que passam por isso e falam assim, ai meu Deus, se critica por deixar um pouquinho mais a corda no pescoço. E eu li um livro recentemente que eu achei muito interessante, que ele fala assim, toda a musculatura do nosso corpo, para ela crescer, ela precisa ser extremamente estressada, mas o nosso cérebro, ele é o oposto. Pra gente extravasar na criatividade, pra gente extravasar nas coisas como a gente quer progredir, tem que ser o oposto. Sim. Ele tem que ter o mínimo de estresse possível. Então, por exemplo, meus maiores insights é isso, no ócio. Foi no meio do... Sim, É pra vendo mim, besteira. eu conto com isso. Eu preciso ver besteira. Sim, quando eu sento com o Neto pra gente fazer um projeto, então tá, temos um projeto de fazer tal coisa. Eu falo, ok, já comecei a trabalhar nisso nesse momento. E aí eu vou passar a próxima semana e meia sem falar sobre isso, e ele falando, e aí, viu? E eu falar, ainda não, eu estou trabalhando nisso. Porque eu já coloquei ali no post-it ali, tá ali. Vai rolar. Vai rolar.
Agora, por isso que eu disse que não recomendo. Porque não é assim pra todo mundo. É. Naturalmente, Tem tem gente pessoas que que se são perde e melhores. nunca mais. Exatamente. Então, o grande problema da minha procrastinação é que sempre deu certo. Então, difícil me convencer de que ela é ruim, porque sempre deu certo. Então, dado... Contra-intuitivo a galera ouvir isso, né? Você acha? Eu acho, mas uma provocação boa, né? Tá. Porque não tem como É você... disruptivo. É disruptivo porque, assim, geralmente as pessoas falam, acaba com a procrastinação. Primeiro, tudo uma groselha, não tem nem como. Uhum. O ser humano é um animal que procrastina. Uhum. É. Importante é você se conhecer pra saber, primeiro, tem coisa que você Isso. precisa procrastinar mesmo, Isso. e tem coisa que não, mas saber o teu momento, tua hora. Então, usar a procrastinação, já que você vai procrastinar, você... É aquela coisa, usar a autoignorância a teu favor. Isso. É que no fim das contas, você precisa exatamente se conhecer, porque assim, eu me conheço, eu sei que eu vou entregar. Ponto. Eu vou entregar, não tem chance, eu vou entregar. A pergunta é se eu vou entregar começando a trabalhar nisso 1 ano antes ou 2 semanas antes, mas eu sei que eu vou. Então, se eu sei que eu vou porque me conheço, aí eu deixo, né, o ócio criativo acontecer, mas ele é essencial pra mim.